Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Vamos para mais um vídeo, eu acho que vai ser mais um vídeo longo para vocês. Tem a ver com Dort e, por exemplo, o questionamento a respeito, não é? De arminianismo ser heresia ou não, que é na verdade um questionamento, uma rejeição da autoridade do sínodo. Então, é um assunto que eu vou responder sempre porque existe muita ignorância. Eu não acho que um vídeo só vai resolver o problema, né? Porque falta compreensão. Por isso é importante, né, que eu mantenha esses vídeos resposta a respeito de Dort, tá bom? Então, sem mais enrolação, meus irmãos, bora pro vídeo e roda a vinheta. Então, pessoal, vamos lá. Sejam mais uma vez muito bem-vindos, não é? Se você caiu aqui de paraquedas, dá uma olhadinha no canal, no conteúdo, gostando, se inscreve. Marca o sininho das notificações para você não perder o conteúdo daqui. Tem conteúdo todo dia, tá? Não é que eu fique todo dia na internet, não é esse o caso, tá? Para ninguém pensar, né? Tem tudo, não, porque minha filha faz esse trabalho de postagem e tudo mais, né? Então, né? Eu uso segunda-feira para gravar vídeos. E aí esses vídeos ficam programados, né? Então hoje é segunda, estou gravando vários vídeos e vão ficar programados para a semana, né? Para eu não perder tempo, eu tenho que saber usar o tempo para eu continuar estudando, né? Lembra que eu tenho responsabilidade com a igreja, tenho que preparar 2 sermões por semana, né? Prego domingo 2 vezes, um culto de manhã, um culto à noite, tem escola bíblica, tem um monte de coisa aí para fazer, tá? E outros estudos também. E portanto eu tenho que me organizar com relação ao tempo. Então assim, não é? Aproveite o conteúdo, gostando, se inscreva, dê um joinha no vídeo, comentário, alguma coisa assim. Este é um assunto que tem repercutido de forma negativa aqui no Brasil, porque muitas pessoas têm disseminado, essas pessoas são líderes, né, o que é lamentável, falsas ideias sobre Dort. Eu pensei nesse vídeo, eu vi o comentário de 2 irmãos aqui, e pensei em fazer um vídeo já mais completo para responder ao que os irmãos falaram, mas também, ao mesmo tempo, a um determinado pastor jovem, o qual eu chamo às vezes de Castanheira Gospel, que tem falado muita bobagem e até mentido. Quer dizer, eu poderia dizer assim, não, pastor, porque ele não sabe. Mas ele é um pastor, né, e se chama de calvinista. Então, não saber disso, sinceramente, não cola pra mim. Não cola pra mim. Tá? Se ele fosse um cara, sei lá, um pentecostal desavisado, um cara, sei lá, de uma denominação neopentecostal, eu entenderia, ele não saberia muitas coisas, mas alguém que se chama de calvinista e que é pastor, cara, é a sua responsabilidade saber dessas questões, né? Mas eu resolvi fazer um vídeo, que é este, para responder esses irmãos, e outro para ele, porque com o vídeo que eu vou fazer com ele, eu vou pegar mais pesado, né? É claro que eu não vou desrespeitá-lo de forma nenhuma, né? Eu tenho que respeitar o fato de que ele é um pastor também. Então eu respeito como uma autoridade eclesiástica, mas é de dar uns nervos às vezes, meus irmãos, porque é tanta invenção, tanta tolice, tanto ataque infundado, sem fundamento nenhum, que é preocupante, sabe? E sabe o que é o pior? Essas pessoas que têm disseminado as mentiras, elas são tão influentes. Eu sou um anão. Quem eu sou? Eu não sou ninguém. Quem é que me conhece? Eu não sou ninguém, eu não tenho relevância nenhuma. Né? E pelo que eu tô vendo, eu nunca terei. E tá tudo bem. Eu vou morrer um dia, né? Com Deus me chamar, a, digamos assim, no anonimato. Quer dizer, eu tô falando isso exagerado, né? Porque pelo menos tem a internet aqui e por conta da internet ninguém mais tem que ser anônimo. Não tem como mais, né? Já que eu meti minha cara aqui na internet, então não tem como ser anônimo mais. No entanto, eu nunca terei o nível de relevância, de aceitação que esses indivíduos. O que pra mim é ainda mais lamentável, porque mostra pra mim o nível da covardia. Eles realmente se valem da sua influência, do nome que eles construíram, não para promover a verdade, mas para promover a mentira. O que pra mim, assim, arrebenta o coração, cara, porque eles poderiam fazer tanto pelo reino de Deus, de verdade. Poderiam fazer tanto, mas preferem se vender para a maioria, para, sabe, se vendem em nome da relevância.
isso é tão triste. Eu não estou nem um pouco preocupado em ser relevante. Então, o canal é pequeno, né? Não tem nem 6 mil inscritos. Mas já tem um monte de hater aí. Não tem nem 6 mil inscritos, né? Esses caras, esses grandões, né? Eles vivem muito bem de YouTube, muitos deles. O meu canal é monetizado também, né? Eu espero um dia poder ter condições, né, e recursos aqui do canal para melhorar o próprio canal. Eu tenho planos para o futuro, né? Mas é claro que tudo vai acontecer de acordo com a vontade de Deus, né? Se Deus quiser. Mas eu tenho realmente muita vontade de ampliar cada vez mais o alcance do canal, dar mais qualidade visual, né, audiovisual, e realmente ter condições de ter um bom material, né? Eu digo qualidade total, né? Não só o conteúdo, mas também audiovisual para os irmãos, né? Mas o que eu tenho aqui, que já é pelo apoio dos irmãos, o que eu louvo a Deus, né, já é suficiente, né? Mas eu tenho certeza que eu nunca terei a relevância que esses homens têm. E tá tudo bem. No entanto, mesmo sendo uma formiguinha, não é, comparado a eles, eu vou continuar incomodando. E recomendo, não é, e digo aos irmãos que também estão causando esse incômodo a quem mente, tá, para ter relevância, que continuem, não parem de jeito nenhum. Vamos continuar, não é, fazendo alarme mesmo, incomodando, tá? E quem está incomodando, falando a verdade, não é culpado, não. Não somos nós que queremos divisão. Nós não estamos plantando nada. Nós só estamos dizendo: tem um elefante enorme na sala e não vamos fingir que ele não está lá. Politicamente correto, ecumenismo, de jeito nenhum. A verdade existe, tá? E, portanto, vamos lutar pela verdade. Se ela não existisse, tudo fosse relativo, ó, nem canal tinha, tá? Mas, como ela existe, e tem gente mentindo sobre ela, vamos combater. Então, dois irmãos fizeram uma pergunta aqui, e eu espero poder trazer clareza, né, sobre o assunto. Mas as perguntas deles já revelam uma ignorância. Eu não estou falando para ofender vocês não, tá, irmãos? Por favor, me entendam. Mas uma ignorância sistêmica, cultural, que há no nosso amado Brasil. Vocês vão entender o porquê. O Wesley Gonçalves fala bem assim: paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor. Tá? Eu não falei aquilo para ofender, não é a vocês pessoalmente, mas é porque esse tipo de dúvida e questionamento tem crescido cada vez mais. E por parte de líderes. Paz do Senhor, meu irmão. Eu continuo aprendendo muito com o Senhor. Amém. Entendi que os arminianos, ou no caso o arminianismo, é uma heresia, e o Sínodo de Dort debateu contra essa heresia. Mas o Senhor pode falar quais são os pontos que os arminianos defendem e o Sínodo de Dort debate como heresia? O Senhor falou da heresia, mas não falou quais são elas. Desde já, gratidão. Muito obrigado por seu comentário, por sua pergunta. E o outro foi o Diego Oliveira, mais uma vez, muito obrigado, Diego. Ele falou bem assim: poderia citar fontes, livros e escritos que confirmem o argumento de que Dort condenou o arminianismo como heresia? Na minha opinião, que seria bom ter um compilado destes recursos de fácil acesso. Então, vamos lá, meu irmão. Vamos lá. A primeira coisa, eu vou fazer uma pergunta para a partir dela desenvolvermos. O que foi o Sínodo de Dort? Ou mais especificamente, o que são os cânones de Dort? Antes de avançar para a resposta, eu queria aproveitar e dizer o seguinte: é necessário que qualquer irmão, para que não caia, não é, nessas falácias, não é, dos líderes aí, dos supostos pseudo-intelectuais, pseudo-teólogos, né, no Brasil, que são ecumênicos, vocês estudem a história de Dort. E até agora, né, todo o material, até pouco tempo, todo o material que se tinha sobre Dort estava em inglês, traduzido em inglês, né, e muito material há, né, todas as atas, tudo que foi tratado no sínodo em latim, está havendo um trabalho de tradução desse latim arcaico para a língua atual, e é claro que é um trabalho demorado, né, não tem como a gente acelerar.
Mas o que se sabe, o que se tem registro, geralmente você tem acesso a conteúdo em inglês. Graças a Deus, hoje nós temos acesso em conteúdo português, tá? E não é qualquer acesso. Eu sei que esses líderes estão tentando descredibilizar as igrejas reformadas, mas os autores dos livros que eu vou citar aqui, que eu já falei muitas vezes no canal, eles não são qualquer pessoa. Não é o Zezinho da esquina. Eles têm um peso, não é, dentro do contexto reformado muito maior do que esses líderezinhos brasileiros que não têm compromisso algum com a fé reformada e que estão fazendo um desserviço, estão agindo como o Woke Gospel. Eles são progressistas, revisionistas, tá? Porque, por exemplo, olha, citando primeiro o pastor Abraham de Graff, ele fez o primeiro comentário em língua portuguesa dos Cânones de Dort, lançado no ano passado. Primeiro comentário em língua portuguesa. Inclusive, não é um comentário acadêmico, é um comentário que segue a proposta dos próprios cânones ser pastoral. E o comentário é pastoral. E eu recomendo demais, tá? Uma preciosidade. Mas o pastor Abraham não apenas ele fez esse primeiro comentário nos cânones de Dort, o que é uma coisa inédita no Brasil e que eu acho que o povo brasileiro que quer saber sobre Dort deveria valorizar mais, né? Porque as pessoas não compram livros, mas ficam falando bobagem na internet e questionando coisas que não fazem sentido. Vamos lá. O pastor Abraham de Graff também, né, juntamente com o Dr. Donald Cinema, um dos maiores especialistas, não é, no Sínodo de Dort. Não é qualquer um. Pesquisem. Donald Cinema é um dos maiores, não é, uma das maiores autoridades no Sínodo de Dort. Tá? E forneceu isso para o pastor Abraham, pela Graff Editora, e o próprio pastor Abraham, né, também é alguém que tem se dedicado demais à história de Dort. Ele é um holandês. Ele é holandês. Então isso faz parte da história da vida dele, do contexto em que ele foi criado. Ele é um missionário aqui no Brasil. E ele só não foi embora do Brasil ainda porque ele entendeu muito bem que ele tem uma missão aqui de pregar o evangelho, de plantar igrejas, organizar igrejas, mas também, tá? Também de trazer clareza sobre o evangelho, a sã doutrina que foi defendida em Dort. Coisa que o público brasileiro, infelizmente, tanto não é por parte dos arminianos, semi-pelagianos e pelagianos declarados, como também para aqueles que são de tradição reformada, mas são traidores, e outros entusiastas da fé reformada, mas são traidores, ecumênicos, relativistas, eles têm feito um esforço muito grande para revisionar, ou seja, fazer um revisionismo histórico sobre Dort. E o pastor Abraham traz muita clareza sobre isso. Então você vai ter aqui, para entender melhor o sínodo, esse livro da história de Dort, que é um livro excepcional, irmão. Porque, olha, vamos lá. Vamos lá. Compreender. Capítulo 1, o sínodo de Dort, uma visão geral. Então, a ocasião para o sínodo, localização, instalações, participantes do sínodo. Isso aqui é muito importante, tá? Porque se você vai estudar sobre os participantes do sínodo, você vai descobrir que o sínodo não foi aquela coisinha que esses... Eu tenho que dizer, tá? Me desculpe por estar falando assim, mas são filhos do diabo. Porque tem a mentira na ponta da língua. Esses filhos do diabo estão dizendo, né, que o sínodo foi uma coisinha isolada, sem importância e relevância. Não. De jeito nenhum. Se você estudar os participantes do sínodo, você vai ver o caráter internacional que unificou a fé reformada no sínodo. Tá? Então, ó, procedimentos do sínodo, fase do sínodo e as consequências. Capítulo 2, Calvino e os cânones de Dort. Cara, um capítulo para fazer esse tipo de comparação da teologia de Calvino para a teologia de Dort. Isso é fantástico, porque tira toda aquela loucura, né? Um monte de argumentos aí do pessoal, né? Calvino era contra Dort, não sei o quê. Você vai saber o que é e o que não é aqui. O Calvino pensou, o Calvino não pensou, o Calvino disse, o Calvino não disse, comparado com o sínodo, respeitando de maneira proporcional o tempo de Calvino, com o que Calvino teve que lidar, para entender o porquê que ele não falou sobre certos assuntos, mas também a raiz estava lá. Então, isso é importante demais. Capítulo 3, os cânones de Dort, contexto histórico e teologia. Aí, pano de fundo, teologia,
Capítulo 4, os cânones de Dort, do julgamento ao arminianismo. Não é? Então, de julgamento ao arminianismo até o padrão confessional. Isso aqui é muito importante, mas muito importante, tá? Desentendimentos, capítulo 5, né, e dissensões doutrinárias entre os delegados no Sínodo de Dort. Então, o conteúdo aqui, ele é honesto. E aí o pastor Abramo também nos deu um presentão que é a pré-história de Dort. Porque aqui você vai entender justamente aquilo que levou ao sínodo. Sumário. João Calvino, admirador humilde da predestinação, a reforma do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o eixo da queixa, ou seja, tudo aquilo que você ler aqui, nesse livro A Pré-História, é o caminho, não é, que pavimentou o sínodo. Então, a maioria do público brasileiro nunca leu esse conteúdo. Se você quer fontes, esses dois livros estão cheios de fontes para vocês. Né? Os pastores não tiraram isso aqui da cabeça deles. Né? Eles se basearam em uma vasta bibliografia. Então, né? Então, tem que comprar isso aqui, irmãos. Tem que comprar isso aqui. Tá? Mas, apesar disso, que é o ponto aí da questão, né? Sobre o que foi o sínodo ou o que é os cânones de Dort, eu queria explicar para os irmãos. Vamos lá. O irmão perguntou sobre. A primeira pergunta foi sobre. Do Wesley, né? Foi sobre. Mas o senhor pode falar quais são os pontos que os arminianos defendem e o Sínodo de Dort debateu, né? Ou falou contra. O senhor falou da heresia, mas não falou quais são elas. Então, irmão, aqui no canal tem uma playlist de aulas nos cânones de Dort. E os cânones de Dort, eles foram elaborados assim, não é? Uma seção. Você tem um capítulo onde você tem uma seção dos artigos da doutrina ortodoxa da salvação e uma seção de rejeição de erros ou heresias, né? Porque dá no mesmo no contexto do sínodo. Né? Eu até vou falar sobre isso depois. Ou seja, lá na seção de rejeição de erros / heresias, ou heresias, né, para ficar bem claro, você vai ter a heresia, né, arminiana e logo abaixo a refutação, a resposta reformada. Então, assim, você perguntar sobre o tipo, o senhor falou sobre as heresias, mas não mostrou quais são elas. Mas está aqui nos cânones. As heresias estão aqui nos cânones. Entendeu? As heresias estão nos cânones. Ó, para ficar claro. Refutação de heresias. Tá aqui, ó. Havendo explicado a doutrina ortodoxa, ou seja, a seção de artigos, o sínodo rejeita as seguintes heresias. Heresia 1. É impróprio dizer que o pecado original em si é suficiente para condenar toda a raça humana ou merecer o castigo temporal e eterno. Os alunos de Armínio estavam rejeitando a ideia de depravação total de fato. Isso é uma heresia. Tá aqui, ó, a heresia. E aí, a refutação. A resposta do sínodo a essas heresias. E assim acontece com cada capítulo dos cânones. Você tem uma seção dos artigos explicando ou expressando a doutrina ortodoxa da salvação e sempre após essa seção, você tem a seção de rejeição das heresias, não é? Os cânones são organizados assim. Então, vamos lá. Certo? Sem contar que o irmão tem aqui. Vai no canal, tem lá. Né? Eu fiz um curso nos cânones de Dort completo. Tanto com os artigos, como também com as heresias, não é? Lendo, explicando, não é? E mostrando o absurdo das heresias, para que as pessoas conheçam isso mesmo, tá? Então é só para o irmão saber que tem esse conteúdo no canal, para você saber todas as heresias arminianas ali que foram refutadas no sínodo. Eles falaram mais coisas depois, tá? E aí eu recomendo também a leitura, adquira o livro do John Owen, Contra o Arminianismo e o seu ídolo pelagiano, o livre-arbítrio. Ele também traz muitas fontes ali arminianas, heresias terríveis, né? E ele usa a escritura para refutar, né? Então, vamos lá. Então, pensando na pergunta ou no comentário aqui do Diego Oliveira, poderia citar fontes, livros e escritos que confirmem o argumento de que Dort condenou o arminianismo como heresia? Na minha opinião, que seria bom ter um compilado destes recursos. Então, os livros que eu mostrei aqui, de história,
já tem as fontes necessárias. Mas esse para mim não é o problema, não. Ter as fontes, né, necessárias. Esse não é um problema. O problema é, irmão, é você falar bem assim, olha, fontes, livros e escritos que confirmem o argumento de que Dort condenou o arminianismo como heresia. Meu irmão, os cânones de Dort são a fonte. Talvez vocês não tenham pensado nisso, mas eu vou fazer a pergunta de ouro, para que todos reflitam. O que são os cânones? Porque isso ajuda a entender o que foi o sínodo também, mas o que foi os cânones? O que são os cânones de Dort? Eu vou trazer isso para os irmãos, para vocês entenderem a natureza dos cânones. Primeira coisa, quando, não é, depois de quase 2 décadas, não é, o problema do arminianismo já tinha se alastrado pela Holanda, causando uma divisão, né, no povo, trazendo problemas sérios, porque o alvo deles, né, era especialmente o povo, né, por isso os cânones são tão pastorais voltados para o povo. O sínodo se reuniu com um objetivo. Não foram pastores que fizeram um grupinho, um motim, uma panelinha. Ei, pessoal, irmão fulano, pastor fulano, vamos condenar aqueles cabos ali? Não. Todas as ações do sínodo, no caso, elas foram ordenadas, não é, legitimadas, oficializadas pelos Estados Gerais da Holanda. Entendeu? Então não era uma questão de... e você vai aprender tudo isso desses materiais que eu já indiquei aqui. Você não vai estudar então sobre Dort e acabar chegando à conclusão de que não, os pastores reformados ali, aqueles calvinistas, pô, eram muito exclusivistas e aquela coisa. Não. O assunto do arminianismo na Holanda era uma coisa muito séria. E envolveu também outros países. Por isso, não é, as igrejas, não é, no caso, o Estado holandês, os Estados Gerais da Holanda, em toda a organização do sínodo, convidou, não é, teólogos reformados de outros países. Né? Suíça, Alemanha, Inglaterra, França, né? Infelizmente a correspondência com França foi somente por carta, porque o rei da França não permitiu, né, que teólogos franceses cooperassem com o sínodo também. Mas o sínodo teve um caráter internacional, porque a coisa era séria. Embora o problema fosse na Holanda, não é? Tal problema, se não fosse resolvido, cresceria e também chegaria a outras igrejas reformadas. Então, o sínodo foi uma coisa muito séria. Muito séria mesmo. E aí, então, voltando à questão da pergunta, o que são os cânones? Geralmente, nós entendemos os cânones como uma confissão de fé, né? Uma declaração de fé. Naquela época, o que as igrejas reformadas tinham como documentos confessionais eram a Confissão Belga e o Castelo de Heidelberg. Inclusive documentos que eram questionados pelos remonstrantes, né? Que subscreveram tais documentos, mas depois traíram o que subscreveram. O que não é incomum hoje, né? Tem cheio de gente aí que é reformado, que diz que é reformado, subscreve as confissões de sua igreja e depois fica traindo as confissões, né? Então, não são indivíduos honestos. Eles fizeram isso também. Mas as confissões eram a confissão e o catecismo. Tá? O objetivo, então, da elaboração dos cânones não teve o fim como propósito, não é, que eles criassem ou elaborassem uma nova confissão. Então, os cânones de Dort, eles não foram originalmente feitos para ser uma confissão de fé. Não, de jeito nenhum. Tá? Não foram. Os cânones de Dort, eles ganharam o status de confissão das igrejas reformadas, né, de oficial, porque após, não é, as decisões do sínodo, foi exigido, né, justamente pela ameaça do arminianismo dentro das igrejas, não é, por toda aquela questão da defesa dos arminianos, não é, falaciosa até, da liberdade de consciência, que era o que eles usavam para rejeitar a subscrição confessional. Eles queriam lutar contra isso, para serem ordenados,
pastores e professores tinham que subscrever as confissões, mas eles queriam acabar com isso, para ter a tal da liberdade de consciência para cada um, mesmo sendo da igreja reformada, senão o que quer, né? Então o Sínodo tomou medidas nesse sentido para proteger as igrejas sobre isso. E aí, gradativamente, uma vez que os cânones também foram colocados para serem, no caso, para ser obrigatoriamente subscritos, né? Para que os pastores pudessem subscrever obrigatoriamente, então ele foi ganhando status de confissão, até ser confirmado como tal. Mas o objetivo dos cânones não era ser uma confissão de fé, porque já tinha confissão de fé suficientes, a confissão belga e o Catecismo de Heidelberg. Os cânones, eles são, para vocês entenderem, talvez muita gente não tenha pensado nisso, e é só a história do sínodo para vocês saberem disso aí. Os cânones não são originalmente uma confissão de fé das igrejas reformadas, eles se tornaram uma confissão de fé das igrejas reformadas, mas originalmente os cânones são o julgamento do arminianismo. Entendeu o que eu estou dizendo? Entenderam o que eu estou dizendo? Os cânones são o julgamento do arminianismo. Esta é a natureza original dos cânones. E o julgamento feito pelo sínodo traduza-se todas as delegações holandesas e delegações estrangeiras. Porque quem condenou o arminianismo, não foi um pastor, 2 pastores, 5 pastores, um grupinho, uma panelinha. Não. O que nós temos nos cânones é a decisão das igrejas reformadas da Holanda, com delegações estrangeiras também. Tá? Então, os teólogos estrangeiros reformados, suíços, alemães, do Palatinado, até ingleses, participaram diretamente da elaboração dos cânones. E o entendimento tanto dos artigos como também da rejeição das heresias, foi unânime entre eles. E todas as ações deles foram sancionadas pelos Estados Gerais da Holanda. Então, a natureza original dos cânones é o julgamento e, portanto, condenação do arminianismo. Por isso que, para mim, esse pedido do irmão, fontes, escritos que confirmem o argumento de que Dort condenou o arminianismo. Esse argumento, irmão, não está levando em consideração a natureza dos cânones e muito menos a natureza do sínodo. O arminianismo não foi colocado no sínodo para, digamos assim, é uma vertente ortodoxa válida e que vai ser ouvida e respeitada para ser aceita em nosso meio. Não. Os remonstrantes eram réus no sínodo. Esta é a realidade. Que injustiça, que não sei o quê. Não. Quem pensa assim, problema. Eu não estou nem aí. Mas essa é a verdade dos fatos. E o que você tem nos cânones não é a opinião de um teólogo particular. Isto aqui, cada artigo... vamos lá, as seções dos artigos. Cada artigo dos cânones é uma definição plural de reformados holandeses e estrangeiros a respeito da sã doutrina. Você tenta imaginar, cara, tinha um bispo anglicano aí. Um bispo anglicano. Concordando com a mesma fé aqui. Tinha teólogos suíços. Tinha teólogos alemães. Então, você tem no sínodo as igrejas reformadas representadas ali. Não foi uma coisa local, simplesmente. Entende? Foi algo grandioso e seríssimo. E, portanto, cada artigo do sínodo, expressando a doutrina ortodoxa da salvação, era a compreensão reformada geral e não uma compreensão isolada de um grupinho holandês. Isso não, entende a situação? Isso é muito importante compreender. E também
as respostas na seção das heresias, né? As refutações feitas aqui, em cada sessão, em cada capítulo, né? As heresias arminianas, os erros arminianos, né? Eu vou falar sobre heresia, mas entende? Mais uma vez, não foram respostas de A ou B ou C, mas o sínodo, ou seja, com os seus teólogos, um sínodo nacional com caráter internacional por conta da participação de teólogos e outras igrejas reformadas. Tudo isso foi unânime. Foi uma multidão de teólogos das igrejas reformadas representadas de outros países, de outras nações, ali concordando em tudo. Parece que as pessoas não estão pensando no que o sínodo foi. E por isso, esse tipo de pedido, fontes, livros e escritos que confirmem o sínodo de Dort, o sínodo de Dort não precisa de fontes terceiras para confirmá-lo. Ele é a própria confirmação. Porque isso aqui não é originalmente uma confissão de fé, isso aqui é um julgamento. Isso aqui é literalmente a condenação do arminianismo. Esse documento é a prova cabal da condenação do arminianismo. Então, quando uma pessoa, meu irmão, depois que nós apresentamos os cânones de Dort, fala bem assim, não, mas me cita fontes que provem que Dort condenou como heresia. Então, não faz nem sentido eu ficar insistindo em explicar isso aqui. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque se a pessoa não leva em consideração o que foi o sínodo e o que são os cânones, entende? Como uma decisão oficial das igrejas reformadas, com o apoio teológico de todos aqueles teólogos estrangeiros, de várias nações. Então, não há mais o que considerar. Não tem mais o que dizer. E quem acaba falando isso, talvez sofra pressão dos ataques dos arminianos. Os arminianos, eles são mentirosos em sua essência. Eles fazem revisionismo, eles criam a história paralela, não é? São conspiracionistas, é o que eles são. É o que eles são. Quem tem esse espírito conspiracionista, então vai seguir o que eles estão dizendo, né? Para mim, o que importa é o que é oficial. Todo o resto, para mim, é balela. Então, é isso que os cânones são. Eles são a condenação. Esse documento aqui, qual é o documento que prova que o arminianismo é heresia? Os cânones de Dort. Eles são, não é, justamente a condenação, não é, das igrejas reformadas representadas pelos teólogos, tanto estrangeiros como holandeses, sancionada pelos Estados Gerais da Holanda, a condenação do arminianismo. Em Dort, o arminianismo foi condenado como heresia. Foi rejeitado. Eles estabeleceram ali, eles explicaram com unanimidade o que era a doutrina ortodoxa da salvação e rejeitaram a doutrina heterodoxa. Foi o que eles fizeram. Os cânones não apresentam calvinismo e arminianismo como sendo linhas paralelas, aceitáveis e ortodoxas. Não. Os cânones são a decisão do sínodo dizendo isto é a doutrina ortodoxa e o arminianismo que nós condenamos é a heresia, é a heterodoxia. Ou seja, é um erro que nós rejeitamos. Uma heresia. Esse documento é a prova cabal. Se você falar bem assim, quero uma prova de que o arminianismo é heresia, este é o documento. Quero uma prova de que o pelagianismo foi condenado como heresia, né? Aí você vai para os concílios do quarto século. Quero uma prova de que o semi-pelagianismo foi condenado como heresia, os cânones do concílio de Orange. Quero uma prova que o arminianismo foi condenado como heresia, os cânones de Dort. É justamente isso que nós levamos em consideração. O que eu acho engraçado, e mais uma vez, não estou falando isso batendo nos irmãos não, tá? Entenda o que eu estou dizendo. Todas essas perguntas que eu considero
que tem esse teor de ignorância, não é culpa de vocês. Não é culpa de vocês. Não estou dizendo que vocês são culpados disso, não. Mas é algo que tem se espalhado pelo Brasil. Aqui se dissemina ignorância, revisionismo. Sinceramente, pô, eu vejo esses líderes que falam isso. Eu não estou falando de arminianos, não. Eles estão fazendo o papel deles. Eles são como a esquerda atacando a direita. O mais óbvio. Né? Mas esses líderes que dizem que são calvinistas, etc., não são, né? Mas se chamam de calvinistas e não tem compromisso nenhum com Dort, nem com a fé reformada, nem com nada na história, eles fazem revisionismo, eles agem como esquerdistas, não é? Eu tô fazendo um paralelo, não tô dizendo que eles são esquerdistas não, tá? Mas a maneira, o modus operandi dele é esse. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. É lamentável, eu tenho que dizer isso aí. Porque você, no fim, quando uma pessoa diz bem assim, Dort errou, não, de jeito nenhum. Eu tenho que ter a confirmação de teólogo A, como certo pastor disse. Ah, mas o William Ames? Mas quem é o William Ames? Ah, mas um teólogo não sei da onde disse isso. Ah, mas o grande teólogo... Quem são essas pessoas? Né? Como é que pode você colocar em xeque a decisão de um sínodo? Um sínodo não é uma pessoa. Entendeu? Você coloca a decisão de um sínodo onde aquela multidão de teólogos foi unânime na decisão. E, portanto, oficialmente o arminianismo foi condenado. Condenado. Isso aqui é o documento prova da condenação. É um documento judicial. Prova, condenação do arminianismo. Obviamente como heresia, né? Não é como um certo Castanhari Gospel disse, né? Que o arminianismo está dentro da ortodoxia. Ah, por favor, como é que você condena num sínodo algo que é ortodoxo? Como é que você estabelece a doutrina ortodoxa da salvação e condena, não é, uma outra vertente da ortodoxia? Isso é ridículo. Isso é ridículo, mas um certo indivíduo falou isso aí. Mas esse é o ponto. Mas eu tenho que repetir o argumento, irmão. Se eu falar bem assim, eu preciso de uma prova de que o pelagianismo foi condenado pela igreja. O que me prova isso? Ora, não é os documentos elaborados pelos concílios daquele período. É isso que comprova. Esta é a prova cabal. Entende? Essa é a prova cabal. Para alguém dizer que isso não é prova, essa pessoa simplesmente é como um ateu que diz: não adianta, você não pode convencer que Deus existe. Então você não vai discutir mais. Não tem o que discutir mais. Não tem o que discutir mais. Se tudo que eu apresentar para você não serve, porque você que determina o que é válido e o que não é, então não serve mais. É o que estão fazendo hoje. Se eu quero saber qual é a prova cabal de que o semi-pelagianismo também foi condenado, os cânones do Concílio de Orange. Você quer saber qual é a prova de que o protestantismo foi condenado pela Igreja Católica Romana? Os cânones do Concílio de Trento. Esta é a prova. Se você quer a prova de que o arminianismo foi condenado como heresia, os cânones de Dort. Essa é a natureza do documento. Entendeu? Julgamento, né? De uma vertente, uma doutrina, o que é chamado aqui de heterodoxia. Entende a situação? É isso. É isso. Então, meus irmãos, a opinião de William Ames, ou de algum outro teólogo, ou de um pastor de hoje, não serve de absolutamente nada, porque a minha opinião pessoal não derruba a decisão de um sínodo. Aí chega naquele ponto no vídeo que eu fiz anteriormente que quando um indivíduo se coloca num patamar de que a sua opinião pessoal derruba a do sínodo, esse indivíduo, para mim, é um papa gospel. Ele fala ex cátedra, a sua palavra é infalível. Não é possível, porque o que ele diz derruba o que um sínodo determinou? É assim, desse jeito? Então, esse é um ponto. Esse é o ponto aqui máximo que nós temos que entender. A natureza dos cânones nos mostra o que foi o sínodo. O sínodo se reuniu para condenar o arminianismo. E foi isso que eles fizeram. Oficialmente o arminianismo foi condenado. Tá?
Não, pastor, mas erro. O que é um erro? Nós temos que pensar dentro do universo teológico. O que é um erro em termos de teologia? É uma heresia, irmão. O pessoal está usando esses termos erro e heresia de maneira falaciosa, né? É por isso que eu gosto dessa versão da Grafa Editora, que o pastor Abrão fez correções, que para mim são muito válidas, não é? Justamente porque, embora não me incomode o termo erro, tá? Nas três formas de unidade que nós temos, nos cânones, o termo usado é erro, né? Então, rejeição dos erros. Não tem problema o termo. O problema que existe agora não é o termo em si, mas é como as pessoas estão usando o termo. Elas estão tratando a expressão rejeição de erros como se isso amenizasse o que é o arminianismo para os reformados. Isto é falacioso, isso é diabólico, é tão baixo isso aí, é tão vergonhoso. Esses líderes estão realmente, sinceramente, eles estão zombando da inteligência das pessoas. Eles estão fazendo uma multidão de besta. Essa é a realidade. Né? Porque é muito óbvio que num sínodo reunido para condenar uma doutrina considerada heterodoxa na Holanda, pelas igrejas reformadas, não é? Quando rejeitou tais erros, estava condenando aquilo como heresia. E estão simplesmente separando erro de heresia no contexto teológico. Um erro teológico é uma heresia. Ou para vocês é normal, qualquer pessoa, né? É normal que vamos lá, eu creio no evangelho errado. Não, não, vamos excluir o nome heresia. Esquece o nome heresia. Vamos deixar lá o nome erro. Certo. Qual a diferença de você crer numa heresia a respeito da doutrina da salvação e você crer errado na doutrina da salvação? Que diferença tem? Em teologia, erro é heresia. O que é heresia? É um erro. A heresia é um erro. O pessoal, entendeu só, não estão raciocinando sobre. A heresia não passa de um erro. É o que a heresia é. Por isso, usar o termo erro não tem problema nenhum. Só que eu acabo optando sempre pela versão da Graph, justamente porque, embora na minha consciência eu sei perfeitamente o que é um erro em termos de teologia, não é? É algo heterodoxo e, portanto, herético, não é? Infelizmente, as pessoas de hoje, a maioria das pessoas, elas não conseguem mais fazer uma relação lógica. Poxa, qual é a diferença, meu amigo? Pense nisso aí. Pense. Qual a diferença de você falar que uma coisa é heresia, de você crer no evangelho errado? É tudo heresia. A heresia é um erro. Por isso pode falar rejeição de erro. É por isso. Então, chega a ser cansativo. Os irmãos não me entendam mal, mais uma vez, estou repetindo, tá? Não é contra vocês. O que vocês estão perguntando talvez seja a necessidade gerada por questionamentos de arminianos e de outros líderes que não são, pelo menos, arminianos, questionando a autoridade, questionando nossas falas, como se dizer que arminianismo é heresia fosse uma opinião pessoal minha ou de outros pastores, e não é. O arminianismo foi condenado. 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 Tá? Estão usando o termo erro para amenizar o que foi arminianismo. E não é. Ele foi condenado oficialmente. E esta é a prova cabal disso. Esse é o documento prova. Pensando em termos jurídicos, este é o documento prova cabal que faz com que se cale todas as vozes. Olha aqui, ó. Esta é a prova. Essa é a prova. É isso aqui. Então, estudem sobre Dort, mas saibam que a opinião de indivíduos não faz a menor diferença. O fato histórico é o fato histórico. E, né, você tem líderes que estão dizendo, não, de jeito nenhum, é um erro teológico, não é heresia. São desonestos. Mas tem uns que já estão tomando fôlego e coragem, né, e dizendo bem assim, Dort errou. Pronto. É mais honesto que esse indivíduo diga que Dort errou do que dizer que Arminius não foi condenado como heresia em Dort. Porque foi isso que Dort fez. Condenou o arminianismo como heterodoxia, heresia. Certo?
E o documento é esse, porque isso aqui é um documento de julgamento. Isso não é originalmente a confissão de fé, é um documento de julgamento. Depois no estado de confissão, porque teve que ser acrescentado nesse sentido, né, para formar essa forma de unidade. Mas é, na verdade, um documento de julgamento. Vocês estão lendo aqui um julgamento do arminianismo. É isso. Os que estão sendo um pouco mais, não é honestos, mas eles são mais coerentes, não é? Pelo menos, estão dizendo, Dort errou. Ou seja, por mais que se prove, eles já entenderam, né? Já entenderam que de fato Dort condenou como heresia, e por isso mesmo, eles, né? Porque são os que falam ex-cátedra, né? Eles se acham a autoridade e dizem, Dort errou. Dort errou. Baita autoridade, né? Um fulano dizendo, Dort errou. E alguém assim se chama de calvinista, se chama de reformado, se chama de tudo. É uma piada. É uma piada. Simplesmente uma piada, tá? Eu ainda vou fazer um vídeo respondendo ao Castanhari Gospel, mas eu até digo pros irmãos, tá? Se eu fico falando Castanhari Gospel tirando onda com o cara, é... Irmãos, o rapaz, ele tá mentindo. Ele tá mentindo na cara dura sobre a fé reformada. E não somente, ele tá zombando da fé reformada. Tá zombando. Zombando. Ele está zombando. Ele faz chacota. O povo da igreja dele lá faz chacota. Né? Então, eu vou responder. Né? Eu vou expor. Né? Que na história os patetas são eles. Eu vou expor isso aí. Tá? E nas próximas conferências que eu participar, eu vou usá-los como exemplo. Para o público que estará ali aprendendo sobre Dort, eu vou mostrar aqui, ó, o exemplo que nós temos no Brasil. É isso aqui, ó. E vou citar, vou largar print no Data Show, aqui, ó, o que fulano falou. E refutar ao vivo e a cores ali para as pessoas verem. Entende? Tipo assim, poxa, você discordar, beleza. Mas você querer fazer revisionismo histórico, não dá para mim. Não dá para mim. Isso aí para mim já passou do limite. Então, não tenho compromisso de ficar com esse negócio de não vamos dar as mãos, irmãos. Ih, negócio de irmão coisa nenhuma. O cara tá mentindo, não é irmão, não. Quem mente não é irmão, não, tá? Você pode até estar errado. Peça perdão e se resolva. Né? Como eu já cansei de pedir perdão aqui no canal por coisa que eu falei, mas você ficar mentindo, pô, não dá não. Então, prova cabal, irmão. Então, eu quero que os irmãos saibam. A opinião de teólogo A, B ou C não faz a menor diferença. É uma opinião de nada. Por quê? Porque você tem que colocar na balança. O que é que vale? A opinião de um indivíduo ou as igrejas reformadas reunidas condenando algo como heresia? Os cânones são um julgamento e, portanto, eles são a própria prova documental histórica sobre isso. O que alguém achou sobre o problema da pessoa. Isso aqui é o documento. Tá? Então, é isso. Para eu concluir esse vídeo, eu não vou concluir somente aqui, eu vou dar esse presente para o público da internet. Os cânones, né? Eles tiveram. O Sínodo elaborou os cânones, tudo foi revisado, debatido, aprovado e com unanimidade. Só se fechou as sessões quando todos reunidos, os teólogos convocados, todos chegaram à mesma conclusão. Olha só. Isso sim é catolicidade. E aí, o Sínodo elaborou um prefácio para os cânones. E a maior parte do público brasileiro não conhece o prefácio. E eu vou ler o prefácio. Por quê? Porque o pastor Abramo nos presenteou com essa edição comemorativa dos cânones com um prefácio. É coisa tão... Tá aqui na nossa cara. E a pessoa não enxerga, né? Eu quero ler o prefácio para vocês, tá? Com muito prazer. Mas com muito prazer mesmo eu lerei esse prefácio. Tá? Então, a introdução, que é fantástica, mas na introdução o pastor Ctrl+C, Ctrl+V no prefácio. Então, vamos lá. Eu vou ler esse último parágrafo antes do prefácio. O prefácio está aqui, não é, em itálico, e o prefácio aqui em letra normal. Então, olha, vamos lá.
Deixa eu até ver se tá tudo gravando direitinho aqui, né? Vai que eu tô empolgado em falar e esqueci de botar pra gravar. Aí ia ser uma loucura. Aí eu só ia gravar daqui a uns 3 meses já, que ia estar cansado, né? Isso cansa, tá? Isso cansa mentalmente a gente. Então, ó, página 9 dessa edição dos cânones, eu vou ler o parágrafo o último antes do prefácio. Bem assim, olha, o prefácio começa com as palavras em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Com essas palavras, o sínodo quis dizer que eles estavam reunidos com a autoridade de Jesus Cristo, que é o cabeça e o protetor da igreja. Jesus Cristo é uma grande consolação para a igreja, porque logo depois se fala sobre a grande promessa que ele deu à sua igreja. Um pouco antes de subir ao céu, ele tinha dito: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Foi assim que o prefácio começou. Está sendo ensinado aqui, né? E aí, o prefácio continua e diz. E aí vamos para o texto do prefácio. Ô, delícia, né? Maravilha. Ouçam. O prefácio dos cânones de Dort, que lá o sínodo elaborou. A verdade dessa promessa estava manifesta na história da igreja de todos os tempos, especialmente nos períodos em que a violência dos inimigos, a impiedade dos heréticos e a astúcia disfarçada dos sedutores ameaçaram a existência da igreja. Se o Senhor não tivesse agido de acordo com a sua promessa, a igreja sofreria por muito tempo por causa da violência dos tiranos, ou seria levada à perdição pela astúcia dos impostores. Mas o bom pastor, que ama profundamente o seu rebanho e deu a sua vida para salvá-lo, protegia o rebanho na hora certa, e com a mão estendida contra o furor dos inimigos, e o salvou, muitas vezes miraculosamente, e desmascarou e anulou os caminhos tortos e os planos enganosos dos sedutores. Dessa maneira, ele provou que estava verdadeiramente conosco. Né? Só esse primeiro parágrafo do prefácio de Dort, não é? Concluiu os cânones, unanimidade nos cânones e na condenação do arminianismo, um prefácio. No primeiro parágrafo dos cânones, eles já ressaltam, né, aquilo que aconteceu muito antes na história da igreja. Como eles entenderam como Cristo mesmo moveu, não é, os oficiais da igreja, os teólogos da igreja, os pastores, para defender essa doutrina, entendendo que era o próprio Cristo fazendo isso. Tá? Isso é maravilhoso. Continuando, segundo parágrafo do prefácio de Dort. Temos provas claras disso nas histórias dos piedosos imperadores, reis e príncipes que o Filho de Deus várias vezes levantou para ajudar a sua igreja. Esses homens lutavam com um zelo santo. Eles protegiam a igreja não somente contra o furor da tirania, mas também sustentavam a igreja por meio de santos sínodos. Né? Quando ela tinha que se defender contra os falsos mestres. Reunidos, vamos lá. Prefácio um pouco comprido, tá? Vou ler tudo aqui, tá? Vou ler tudo. Vamos lá. Reunidos nesses sínodos, os servos fiéis de Cristo, unidos em orações, conselhos e trabalho, se colocaram corajosamente em favor da igreja e da verdade de Deus contra os servos de Satanás, que se transformaram em anjos de luz. Notem bem, né, como que o prefácio vai fundamentando o que vocês vão entender já já. Os servos de Cristo tiraram o joio das heresias e das discórdias e guardaram a igreja na concórdia da pura religião e continuavam a transmitir a religião sincera e intacta aos crentes. O nosso Salvador, terceiro parágrafo, o nosso Salvador manifestou este benefício da sua presença graciosa também à sua igreja na Holanda. Notem a relação dos sínodos passados que eles fazem, como Cristo operou por meio da igreja para condenar heresias, afastando tais, não é, doutrinas do diabo. É assim que eles tratam realmente, né, da igreja. E agora a relação com o sínodo de Dort, né? O nosso Salvador manifestou este benefício da sua presença graciosa também à sua igreja na Holanda, enquanto ela sofria por causa de muita opressão nos últimos anos. Essa igreja foi libertada pela mão poderosa de Deus da tirania do anticristo de Roma e da idolatria horrível do papado, e foi salva muitas vezes miraculosamente dos perigos durante uma guerra de longa duração, há mais de 50 anos. E foi guardada na concórdia da verdadeira doutrina e disciplina para a glória de Deus,
para o crescimento miraculoso da República e para a alegria do inteiro mundo reformado, que está florescendo. Essa igreja foi perturbada por Jacó Armínio e seus seguidores, que se chamam remonstrantes. Eles ensinavam várias heresias, tanto antigas como novas, inicialmente ocultas e finalmente publicamente. Notem bem isso aqui, tá? Isto aqui é o prefácio dos cânones elaborado pelo próprio Sínodo de Dort, lá no século XVII. No início do século XVII. Isto aqui... Entende, irmãos? Os cânones são a condenação. Se alguém quer a confirmação, né? O prefácio diz isso. Eu vou ler de novo para vocês. Olha. Ai, ai. Essa igreja foi perturbada, tá aqui, ó, no prefácio. Foi perturbada por Jacó Armínio e seus seguidores, que se chamam remonstrantes. Eles ensinavam, o que eles ensinavam? Várias heresias, tanto antigas, e novas, é aí que vocês vão entender. Muitas vezes, quando, nas sessões das rejeições dos erros, heresias, né, as heresias, as respostas reformadas muitas vezes são: isso aqui é pelagianismo, isso aqui ressuscita o erro do pelagianismo, isso é heresia pelagiana, isso é parecido com aquilo, para falar que eles ensinavam tanto heresias antigas, ou seja, pelagianismo, como também heresias novas, ou seja, heresias que eles formularam a partir do pelagianismo. Isso é um documento histórico, século XVII, de um sínodo unânime. Eu acho que tem mais valor do que a opinião de um teólogo particular, né? Mas se as pessoas gostam de seguir indivíduos, né? Então fazer o quê? Vamos lá. Então, de novo. Eu vou ler de novo isso aqui, tá? Essa igreja foi perturbada por Jacó Armínio e seus seguidores, que se chamam remonstrantes. Eles ensinavam várias heresias, tanto antigas como novas, inicialmente ocultas e finalmente publicamente. E perturbaram as igrejas por meio de disputas irritantes e cismas e levaram-nas a um perigo tão grande que essas igrejas muito abençoadas seriam destruídas por meio de um fogo de discórdia e cismas, se a misericórdia do nosso Senhor não tivesse intervido na hora certa. Um sínodo internacional com caráter, aliás, um sínodo nacional com caráter internacional disse isso. Elaborou isso como prefácio da decisão de condenação ao arminianismo, que são os cânones. Continuando. Bom, a parte do que o sínodo fez já está aqui no prefácio. O sínodo compreendeu, né, que aquela era uma ação de Cristo em defender a sua igreja. Assim como eu, reformado, creio e entendo. Como foi em toda a história da igreja. Então, quarto parágrafo. Seja glorificado eternamente o Senhor, que tinha escondido por um tempinho seu rosto de nós, que de várias maneiras tínhamos provocado a ira e cólera dele, mas manifestou ao mundo inteiro que não esqueceu a aliança dele e não desprezou os gemidos dos seus amados. Pois enquanto não havia nenhuma esperança e parecia que não havia nenhum mérito, aliás, nenhum remédio, humanamente dito, o nosso Deus plantou no coração dos sereníssimos e ilustríssimos senhores os Estados Gerais dos Unidos Países Baixos, que eles, com o conselho e direção de seríssimo e valentíssimo príncipe de Orange, decidiram confrontar o furor desses problemas com meios legais, sendo um sínodo que seria composto dos delegados de todas as províncias, que pela sua autoridade seriam convocados na cidade de Dordrecht,
junto com muitos homens piedosos e excelentes, que pela graça do poderoso rei Jacó, rei da Inglaterra, e dos ilustres príncipes, condes e poderosos das repúblicas, foram convidados para que, pelo julgamento comum de tantos teólogos das igrejas reformadas, os ensinos de Armínio e seus seguidores, por meio de um sínodo famoso, fossem analisados profundamente e avaliados somente de acordo com a palavra de Deus, para que a verdadeira doutrina fosse guardada, a falsa doutrina rejeitada. O que é um erro mesmo, em termos de teologia? Uma falsa doutrina. O que uma falsa doutrina é? Hã? Ela é uma ortodoxia, não é? Menos temperada? Não, é uma heresia. E as igrejas holandesas recebessem de volta, pela bênção de Deus, a concordância, paz e descanso. Arminianismo é, em essência, a discórdia, a cisão, o sectarismo. E nós reformados hoje somos chamados de sectários, por dizer o óbvio, né? Que arminianismo é heresia. É a respeito desse benefício que as igrejas holandesas se alegram e confessam humildemente as misericórdias fiéis do seu Salvador e as glorificam com muita gratidão. Quinto parágrafo. Este respeitável sínodo, depois de ter tido um jejum comum e orações que foram mandados e cumpridos por meio da autoridade do governo em todas as igrejas holandesas, para pedir que se afastasse a ira de Deus e para pedir o apoio gracioso dele, se reuniu em nome do Senhor na cidade de Dordrecht, cheio do amor por Deus e pelo bem-estar da igreja. Os delegados, depois de ter chamado o nome de Deus, foram compromissados por meio de um juramento solene para analisar o caso somente de acordo com a regra da Sagrada Escritura e de analisar e julgar esse caso com uma boa e sincera consciência. Depois disso, os delegados trabalharam com diligência e grande paciência para convencer os principais promotores desses ensinos, quando foram convocados e presentes na reunião para explicar completamente os sentimentos deles a respeito dos 5 capítulos conhecidos da sua doutrina e os motivos desses. Mas, quando eles rejeitaram a opinião do sínodo e se recusaram a responder o questionamento de uma maneira que era considerada razoável, e quando também nem as admoestações do sínodo, nem as decisões dos excelentíssimos e respeitáveis deputados dos senhores dos Estados Gerais, nem as ordens dos próprios sereníssimos senhores dos Estados Gerais tinham nenhum resultado, o sínodo teve que escolher um outro caminho de acordo com o mandato do Altíssimo e dos costumes dos sínodos antigos. Eles continuaram com a investigação dos 5 pontos supracitados, se baseando nas Escrituras, confissões e declarações que, por um lado, foram feitas anteriormente, por outro lado, feitas durante as reuniões desse sínodo. O 6º parágrafo. Ele terminou. Este trabalho terminou, pela graça de Deus, com muito zelo, fidelidade, consciência e concordância de todos. Entendeu? Por causa disso, o sínodo decidiu, para a honra de Deus, para a conservação da sinceridade da verdade salvadora, para a tranquilidade das consciências e a paz e bem-estar das igrejas holandesas, publicar o julgamento, porque é isso que os cânones são, o julgamento seguinte, no qual o verdadeiro parecer, que concorda com a palavra de Deus sobre os 5 pontos supracitados, será explicado, rejeitando o falso, que não está de acordo com a palavra de Deus. Mas o que é que os papinhas de hoje dizem? São os papinhas, né? Tem um monte de papinha no Brasil. Os papinhas que falam ex-cátedra dizem: arminianismo não é heresia não, pô, é erro. Esses reformados aí são hipercalvinistas, são sectários, eles são do ódio, são divisionistas. Olha pra minha cara, irmão. Na bola dos meus olhos. Aqui, ó.
Será que esses indivíduos de hoje, vamos para o sétimo parágrafo agora, tá? Não tem vergonha na cara, não, de ficarem mentindo assim? Hum? Eu sinto vergonharia por eles, então. Sétimo parágrafo. Seguem os 5 artigos de fé contra os remonstrantes. A divisão desse documento. Aliás, me perdoe, já terminou. Eu estou lendo aqui já o resto da introdução. Já terminou aqui a ata, né? Então, lendo mais uma vez o parágrafo final, não é, do prefácio elaborado pelo próprio Sínodo depois do julgamento do arminianismo. Este trabalho terminou pela graça de Deus com muito zelo, fidelidade, consciência e concordância de todos. Por causa disso. Mas é claro que os pastores de hoje não concordam, né? Por causa disso, o Sínodo decidiu, para a honra de Deus, para a conservação da sinceridade da verdade salvadora, para a tranquilidade das consciências e a paz e bem-estar das igrejas holandesas, publicar o julgamento seguinte, no qual o verdadeiro parecer, que concorda com a palavra de Deus, sobre os 5 pontos supracitados, será explicado. Essa é a seção dos artigos, né? Então você vai abrir os cânones, tá aqui, ó. Capítulo 1, a divina eleição e reprovação. Tudo isso aqui, artigo 1, artigo 2, é a seção que explica a doutrina ortodoxa da salvação. Certo? Será explicado rejeitando o falso que não está de acordo com a palavra de Deus. E aí a seção que segue, não é, após os artigos, que é a seção da rejeição das heresias. E algumas traduções, erros. Tá aqui. O falso ensino, rejeitado aqui. Né? Então, ai. Eu poderia só dizer assim, comprem os cânones, né? Aliás, comprem os cânones, mas, né? Porque é que vocês vão ter essa introdução maravilhosa, embora eu li o prefácio, não toda a introdução. Mas já entreguei o ouro para vocês, tá? Então, vamos pensar, né, irmãos? Vamos ser racionais nesse sentido e pensar bem naquilo que nós estamos reproduzindo ou até nos nossos questionamentos, tá? Muitas vezes nós questionamos influenciados pelo contexto, influenciados, né, pela pressão que há, o que é muito lamentável. Então, eu digo aos irmãos, vocês podem confiar, não em mim, né, mas num documento histórico que é uma decisão teológica sancionada pelo próprio Estado, ou os Estados Gerais da Holanda, condenando o arminianismo. O arminianismo foi condenado como ensino falso, heterodoxia, heresia. Os erros que eles ensinaram durante décadas, que eles reivindicaram, foram então condenados no sínodo como heresia. Foi isso que o sínodo fez. Tá? Por isso, uma vez que o arminianismo foi condenado e o documento de julgamento são os cânones. E como vimos aqui no próprio prefácio, como eles trataram, o sínodo tratou o arminianismo foi então proibido, né, porque foi condenado como heresia. Os pastores reformados, os professores, os demais oficiais, presbíteros, tiveram que subscrever também os cânones de Dort. Lembrando que a subscrição era das confissões, a confissão belga, Castelo de Heidelberg. Mas para a proteção, não é, das igrejas reformadas, da liderança das igrejas reformadas, os cânones também entraram nessa lista e depois ganharam status de confissão também. Por isso, o que nós temos hoje são as 3 formas de unidade. É isso que nos une como igrejas reformadas. Não é? A concordância, a unidade na fé, o entendimento. Tá? Então, espero ter sido suficiente para os irmãos. Adquiram os livros, os materiais. Não é? Também saibam que nós estamos trabalhando para que mais materiais sobre isso chegue ao público brasileiro. Tá? Então, eu peço aos irmãos que orem, comprem os materiais e ajudem, porque mais materiais vão chegar. Não tem como nós trabalharmos tão rápido, né? É claro que os materiais que vão chegar vão trazer mais conhecimento, né? Mais clareza, né? Mas é isso, né? Vocês vão conhecer mais sobre o sínodo. No entanto, o que é necessário para entendermos que o arminianismo é heresia,
está aqui. Link na descrição para adquirir os cânones, o primeiro comentário dos cânones e 2 volumes da história do Sínodo. Deus abençoe. Vídeo aí de 1 hora e 9 minutos. Estou cansadinho. Então, até a próxima. Esperem que em breve estarei fazendo um vídeo para responder a um podcast aí, onde um pastor falou muita groselha sobre as igrejas reformadas, sobre os cânones, e ele merece uma resposta à altura. Até o próximo vídeo, irmãos. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, então aproveita e se inscreve no canal. Aproveita também e já deixa o seu joinha, porque isso ajuda bastante o canal. E deixa o seu feedback, faz um comentário aí, tá bom? Isso é muito importante, porque mostra engajamento aqui no canal também. E é claro, compartilha o link desse vídeo com todo mundo que você conhece, nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, de Telegram, ajuda o canal aí. E se você quiser cooperar, para que o canal avance em termos de literatura, então está aqui o Pix. Fique à vontade. Aproveita e assista mais um vídeo.